no Evangelho de Lucas. Capítulo 15. Bom, a gente já viu, né, esse capítulo, é a ovelha perdida, é bem conhecido. Só que eu vou só pegar as duas primeiras parábolas do 15 e a primeira do 16. São 3 parábolas. Porque uma fala da ovelha perdida, a outra é da moeda, da dracma, é a dracma ou o dracma, a dracma, né? Perdida. A 16 é uma parábola que a gente, acho que nunca, não preguei, ele é bem assim, diferente, né? Ele é do administrador, ou do mordomo, que é astuto, quer dizer que é esperto, hein? Jesus, ele pega essa esperteza para demonstrar que o povo de Deus também tem que ser esperto, entre aspas, né? Ele tem que ser inteligente, ele tem que saber o que ele quer, ir atrás das coisas, como o mundo vai atrás das coisas, não é? A gente vai ver que essa parábola aqui é do mundo, ele é a contrapé dessas duas outras parábolas que a gente vai ver. Por quê? Aqui, nessas parábolas da ovelha perdida e da dracma perdida, a gente vai ver que, na verdade, o importante não é a ovelha que está perdida ou a dracma que está perdida, mas é que ela é única. É uma ovelha. A gente vai entender isso melhor. É como depois, no 16, o importante é ele, é a pessoa, é a individualidade que é ressaltada, e não o valor da moeda, ou da dracma ou da ovelha. Mas a salvação, né, na verdade. A moeda, a gente vai entender melhor. Então, vamos começar já, sem demais. Então, capítulo 15 de Lucas, versículo 1, né? A parábola da ovelha perdida. Cobradores de imposto e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Você vê que os cobradores de imposto é uma coisa muito ruim, porque era mal visto. Era ladrão. Mateus era um, né? Ele era um. Porque está escrito cobradores de imposto e outros pecadores. Então, são pecadores, porque eles roubavam, na verdade. Eles ficavam com uma parte. E vinham ouvir Jesus ensinar. Aí os fariseus são os religiosos, né, da lei. Fariseus e mestres da lei os criticavam, dizendo: ele, falando de Jesus, se reúne com os pecadores e até come com eles. Agora que a gente vê aqui, que Jesus ele não ia atrás do pessoal bom, né, como os religiosos. Ele era um anti-religião. É isso? É lógico, Jesus ele veio para realmente se reunir com os pecadores. Os doentes, não é com os ladrões, é com tudo que não presta. A nossa tendência hoje é justamente ignorar esse povo. Você está errado. É porque é muito mais fácil evangelizar alguém que vai escutar o que a gente quer falar, um ladrão. Aí você vai numa favela querer evangelizar todos esses caras que estão marginalizados, muito mais difícil do que evangelizar alguém que já está bem mansinho e pronto para escutar. E Jesus ele fazia isso. Ele estava contra todo o sistema religioso, na verdade, né? Ele sempre chama os fariseus de hipócritas, de tudo, menos os outros. Ele era mais para o povo, assim, não para o povo, porque ele também não era populista, mas ele era realmente para o ladrão, para o perdido. Porque para todo mundo ter acesso, Jesus veio para todo mundo ter acesso, né? E os religiosos, eles ficavam tipo, meio entre eles ali, e não tinha, as outras pessoas não tinham oportunidade, né? Eles tinham conhecimento, na verdade, os religiosos, os outros não. Então, quando ele fala tem que anunciar as boas novas, é para quem não tem. Agora, se a pessoa vai aceitar, não conhece. Ele não tem oportunidade de saber da salvação. O quê? Assim, igual a gente fala, a gente tem vários meios hoje, conheço meus amigos não tem um, independente do amigo, assim, colega que eu falo, né, que a gente não tem um que eu fale assim, independente do que ele faz, tá entendendo? Jesus é o caminho, você tem que sair dessa vida. Porque tem que falar para todo mundo, lógico. Querer, não, lógico que não.
Ah, sim. Nesse sentido é bem mais fácil. Mas eu estou falando, a gente, o que Jesus falava, ele pegava realmente os ladrões, os pecadores. Porque, por exemplo, meu vizinho, ou meus vizinhos, eles não são ladrões, mas também não são religiosos. Ou talvez religiosos de outra religião, pode até ser. Mas é mais fácil falar com o meu vizinho, que não é nada, que é tipo um ateu, mas que não é um marginal. Porque o marginal, ele quer saber de ser evangélico, é muito difícil. Né? Porque à primeira vista, ele é realmente Satanás está tomando a vida dele. Esses caras que são religiosos, eles roubam, eles matam. Então, isso não é contra até os princípios da sociedade. Então, eu acho muito mais difícil. É por isso que Jesus ele dá quando ele fala da ovelha perdida, ele fala deles. Ele não fala, porque muita gente fala, a ovelha perdida, pode até ser também, mas nesse caso a gente vê que com o início do capítulo. Não é alguém que se desviou. Isso, entendeu? Não uma pessoa que já teve obrigatoriamente conhecimento e se desviou, que se perdeu. Ele está perdido porque está perdido mesmo, entendeu? Aí ele fala, deixa os 99 para trás, quer dizer, os que já estão salvos, mas não é obrigatoriamente os 99 de uma congregação. Deixa os outros que já estão que já tem conhecimento e tudo, e vá atrás dos perdidos, entendeu? Então a gente vai entender melhor. Porque tem várias abordagens que a gente pode fazer dessa parábola, né? Os fariseus e mestres da lei criticavam, dizendo, eles se reúnem com pecadores e até comem com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá, alegrem-se comigo. Eu vou só até aqui por enquanto. Aí o que acontece? Quando ele fala, esse aqui ele está comparando o quê? Deus, o Pai, é Jesus Cristo. O que ele faz? Né? Ele não vai deixar todos os religiosos, esses fariseus, que na verdade já foram ensinados. Né? Se eles têm essa religiosidade, essa coisa meio hipócrita, vai ser culpa deles. Na verdade, essa aqui vai ter um julgamento. Essa aqui vai ser lá para o final. Agora, bom, a gente sabe que eles rejeitaram Jesus, mas quem está falando aqui é o Pai que fala, não, eu vou atrás de todos que são perdidos. Eu não veio aqui, Jesus, para salvar o salvo, ou para quem já está salvo. Eu venho para os perdidos. Então, eu deixo todos aqueles e vou atrás dos perdidos. Essa aqui exatamente o que a gente via, que ele ia se reunir com os pecadores e com quem não tinha a possibilidade de receber, que não frequentava esse meio da lei, né? Que não respeitava, que era realmente os perdidos. Então ele fala, ele pega o exemplo do pastor de ovelhas, ele fala, não, eu tenho aqui umas ovelhas que já têm pasto, que já têm tudo, que estão comendo. Então eu largo esses aqui, eu venho para pegar os que estão desamparados, que não têm comida, que não têm a comida que eu... Espiritual. Isso, quando a gente fala, não é pastorear, é apacentar, né? Sim. Então, eu venho para apacentar as ovelhas que não têm pasto, né? Aí ele continua assim, pois, eu vou ler alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Quando ele fala minha ovelha perdida, ele está individualizando, né? Cada um tem um valor. Né? São todos os perdidos, mas ele fala que eu encontrei minha ovelha perdida. Obviamente que não tem só uma, né? São todos os perdidos. Mas ele está individualizando, cada um é cada um. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Né? Então, é por isso que Jesus veio. Ele não veio para salvar para todos que já se acham,
maravilhosa, é tudo, que fala, eu sou... Por exemplo, a gente vê, infelizmente, nas igrejas, tem essa... Quando estou falando de igreja, estou falando de congregação, não da igreja de Cristo. Nas congregações, tem pessoas que querem se destacar, ter um lugar de destaque. Então, ele se acha mais importante que os outros. Então, ele não veio para esses. Então, a gente não deveria nunca, por exemplo, ter altar com cadeiras, tem gente lá que se destaca. Não, porque ele não veio para isso. Ele realmente não veio para isso. Então não adianta querer ter um carro bonito, se destacar numa congregação, porque Jesus ele não deu esse exemplo. A simplicidade do evangelho, onde Jesus pregava os discípulos, a vida que eles viviam, era tão simples, sabe? Eles não levavam nem dinheiro, não levavam comida, né? E hoje em dia, pessoal, né? Hoje as pessoas querem uma posição de destaque até dentro da congregação. Sim. Eles querem crescer. Eles querem ser vistos também, sim, né? O modo de se vestir. Tudo. Eles estão incentivando, por exemplo. Tem uma confusão entre quando, por exemplo, vem um novo convertido. Então, um novo convertido, muitas vezes, ele é menosprezado, entendeu? Aí ele é como se fosse um ser inferior. É isso. Aos outros que já são anciãos. Ser ancião é justamente cuidar bem do novo convertido, não é? Eu sou o cara, sou ancião. Maior entre nós, para ser maior, você tem que ser menor. Exatamente. Excelente exemplo. São os humildes que serão, os últimos serão os primeiros. Então não há isso. Isso é exatamente o que está ilustrado aqui. Entendeu? Ele veio para quem é pecador, é preciso se arrepender. Esses, eles têm fé no seu. Né? Realmente, eu acho que a maior festa que pode haver no mundo espiritual é quando alguém se arrepende. Quando um pecador se arrepende. Não há coisa maior que uma conversão. Porque depois é só santificação. Agora, uma vez que você larga o Satanás, o mundo, para se arrepender e se converter, não acho que não há ato maior, é mais valioso que isso, o dia que a pessoa se converte. Então, é realmente no céu a alegria. Agora, tem muitos que falam também que os anjos fazem festa, mas não, os convertidos, no céu tem festa perante os anjos, né? E não são os anjos que fazem festa para os convertidos. Os anjos têm nada a ver com os convertidos, certo? Agora, pegando a gente viu com essa parábola, então, a individualidade, a importância da própria pessoa se arrepender. Óbvio que, uma vez arrependida, ela entra dentro do corpo da igreja, né? O corpo de Cristo. Para ser salvo, porque quem é salvo? A pessoa individual, mas ela não é salva porque ela assiste, porque o bar, porque a Milena, porque tal. Ela é salva porque ela faz parte da igreja. Porque depois ela vai ingressar, ela vai fazer parte do corpo. Né? Uma vez arrependida, ela vira um membro do corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Então, depois, a gente sabe que quem é salvo mesmo é o corpo de Cristo, é a igreja, e não as pessoas individuais. Agora, para se arrepender, tem que se arrepender individualmente, mas depois tem que ingressar na igreja. E não pode se arrepender e ficar sozinho, como está escrito, entra no teu quarto, vai, ora, e teu pai vai saber. Isso é verdade, em relação à oração. Agora, em relação à intimidade com o Espírito Santo e com Deus. Mas a gente está em todo lugar, está escrito, o Espírito Santo, para a gente demonstrar o nosso amor para Cristo, a gente tem que demonstrar com os membros, porque a gente é um membro do corpo. Então, quem não ingressa dentro do corpo de Cristo, depois de se arrepender, não vai participar, porque não tem individualidade. Todos nós, uma vez arrependidos, a gente veio para servir. Todos. Não tem ninguém que veio para ser servido ou para ser diferente. É por isso que eu falo. Essas coisas de cargo, de pensar que a gente é melhor um que o outro, isso aqui não existe. Mas não existe mesmo. A gente tem que respeitar, como está escrito, os anciãos. Por quê? Porque eles, óbvio, mas é um respeito. Não é porque tem mais autoridade, tem a oração de um ancião, ele é mais poderoso. Ela pode até ser, porque ele é um justo. Como está escrito, por exemplo,
pode chamar os presbíteros, quando você está doente, chama os presbíteros, porque confessa um ao outro os seus pecados, porque a oração do justo é poderosa, né? Tem poder. Óbvio, a oração do hipócrita não tem, não é? Mas não é porque ele tem um cargo, porque ele é ancião, mas se pressupõe que o presbítero, que tem muitos anos lá dentro, ele esteja justo mesmo, tenha um coração, porque ele ensina, ele faz muito. É uma progressão, uma santificação natural, né, da pessoa. Então, a gente chama quem. Lógico, vem um novo convertido, a oração dele tem o mesmo poder, mas ele não vai saber, às vezes, tudo, como orar, ter a mesma fé. É o ancião que pode transmitir para ele a fé, falar umas coisas legais, assim, ou não se desanime, mas você vai ver, com a fé vai dar certo e tudo. Isso aqui vem do ancião, é nisso que a gente reconhece. Um ancião não, né? Então, mas não é porque a oração dele, o Espírito Santo é um só. Ele é igual em todo mundo. Ao contrário, para, por exemplo, evangelizar, o novo convertido, ele tem muito mais fogo. O primeiro amor, está na palavra, do novo convertido, é muito maior que um amor já meio resfriado do ancião. Mas não quer dizer que ele não vai dar bons conselhos, é tudo, mas ele tem menos fogo. Lógico, no sentido de evangelizar, para levantar no meio da noite, para querer orar, sei lá, para alguém que liga assim à noite. O novo convertido ele vai ter mais energia, né, para isso. Então, isso não tem nada a ver com ter cargos ou tempo de conversão, não tem a ver com o poder da oração, como alguns falam, porque a tua oração é muito poderosa. Não, a oração de qualquer um é poderosa, não tem isso. A oração do justo é poderosa. Agora vamos ver a parábola da moeda. Essa parábola da moeda perdida, ela é muitas vezes também vista, e a gente pode ver também realmente assim também, mas eu quero também vê-la num outro ângulo. Ela é curta, mas eu queria que a gente enxergasse essa moeda não ao valor puro da moeda, porque é dinheiro, tem um valor, vale um dia de trabalho. Eu já preguei nesse sentido. Ele também tem esse sentido, mas tem outro sentido, que a gente vai ver agora. Ou suponhamos que uma mulher, a mulher pode ser a igreja, né? Por exemplo, a assembleia. Suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Então, a gente, obviamente, uma dracma, essa moeda, na tradução original, é uma dracma. Uma dracma era o valor de um dia de trabalho. Então, é valioso, né? Dá um dia de trabalho. Aí ela tinha lá 10 dias, quer dizer, a gente pode ver no valor da moeda do dia de trabalho, né, que a gente vai procurar tudo que tem valor, a gente não tem que menosprezar, a gente tem que dar valor. Por exemplo, quando você ganha algum dinheiro, a gente tem que dar valor ao dinheiro que ganhou, porque foi trabalhado, foi suado, não foi roubado. Então é lógico que se a gente perde, é ruim, a gente vai atrás, né? Agora, nesse caso, é como na outra parábola. As 9 outras moedas, a gente tem que imaginar que são as 99 outras ovelhas. Essa moeda perdida é a ovelha perdida. É no mesmo sentido também. Né? São duas parábolas, porque ele fala, ou suponhamos. Então, uma vez que ele acabou de falar da primeira, das ovelhas, ele dá exatamente esse exemplo, que é igual, na verdade. Porque ele dá, então, vou dar agora uma outra parábola. No mesmo sentido. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas. Então, essa mulher é realmente a igreja de Cristo, como as 99 outras salvas, que são ovelhas, são membros da igreja, né, que não são perdidos. É como esses 9 moedas, então, não são perdidos. É a mulher dentro da igreja de Cristo. Agora, acaso, agora, uma se perca. Aqui a gente pode pegar os dois sentidos. Um se desvia. Agora sim. Um se desvia, por exemplo. Ou, como uma ovelha. Essa aqui não é perdida. Pode ser mais de uma.
Acaso não acenderá uma lâmpada? E quem tem a luz para encontrar a moeda? É Deus, não? É Jesus. Como que essa moeda, essa alma perdida, ela pode se converter e reconhecer o poder de Cristo? Através da luz de Cristo. Então, é Cristo que tem essa capacidade, né, de encontrar a ovelha perdida, de encontrar a pessoa que vive nas trevas. Porque qualquer um que vai se convertendo, ele vem das trevas. E se não vem a luz de Cristo para iluminar a vida, ele não vai se converter. Ninguém se converte porque a gente fala. Quando a gente fala, exatamente, é o Espírito Santo que vai agir, né? Então, só que a gente precisa falar. Agora, o Espírito Santo vai dar luz, a pessoa vai escolher sim ou não. Mas ela vai entender. A menos que não tem o Espírito Santo, não tem luz, não vai. A gente não vai convencer ninguém. Não é possível convencer alguém. E vai falar, não, isso aqui não existe, sei lá o quê. Vai ser sempre assim. A gente não convence ninguém se não tiver o Espírito Santo, mas através da gente, e não porque o Espírito Santo está manipulando. Agora, eu falo, você fala, a pessoa está, o Espírito Santo está nisso, ele vai demonstrando para a pessoa, fala. Exatamente. Aí pode escolher, né? Assim que funciona. Porque ele fala, a palavra cai dentro do coração que foi amolecido, uma terra fértil ou não, entendeu? Aí ele fala assim, acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la. Esse aqui, varrerá a casa inteira, quer dizer, varrerá aonde estiver na terra, no mundo, todos podem ser salvos. Não tem um que tem uma essência, não, esse aqui não pode ser salvo, não pode ser encontrado, não, todo mundo. A casa é o mundo, né? Varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrar. E quando a encontrar, do mesmo jeito que a gente viu antes, reunirá as amigas e vizinhas e dirá, alegrem-se comigo, era a festa no céu, né? Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Encontrei quem estava perdido e hoje está salvo. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Então, ele não está ligando para os que já estão salvos. É para quem ainda não era arrependido. Quando esse se arrepende, enfim, ele vai ter essa festa no céu. Mais uma vez, a gente vê que não são os anjos que fazem festa. Porque muitas vezes as pessoas falam, os anjos estão fazendo festa para você, porque você conversa. Isso aqui não é verdade. É uma festa no céu, na presença dos anjos. Então, é como se a gente, não é como se, é que na verdade a gente já faz parte do céu, já está festejando no céu em presença dos anjos. O que vai acontecer realmente uma vez que a gente vai ter essa passagem. Mas isso significa o quê? Na hora da conversão, a gente já entra na glória, como você estava falando ali. A gente já entra na glória do céu, no reino do céu. A gente já faz parte. Os anjos já em presença dos anjos. Todo mundo tem festa no céu mesmo. Aí eu não vou pegar a parábola do filho perdido, mas o filho perdido é mais ou menos o mesmo sentido também. Só que o filho perdido, ele tem... Eu não vou pegar, mas eu vou explicar a diferença. É que o filho perdido, ele fez tudo... Ele é um desviado, na verdade, né? Essa que é a grande diferença. O filho perdido, ele foi perdido no sentido que ele saiu, porque ele lembra, ele fala, não, lá tinha pão, tinha tudo, né, na casa do meu pai. Ele já estava... O pai é Deus. Então, ele já estava na casa do pai, ele já conhece a casa do pai. Então, ele é um desviado, né? Agora, os outros não, que a gente viu agora. Mas o filho perdido é o filho pródigo, né? Ele é pródigo por quê? Porque ele sabe, ele conhece o caminho da volta. Ele mesmo, ele não precisa muito de evangelização. Ele é alguém que já recebeu, que, na verdade, agora queria se rebelar, foi embora, se arrependeu. Volta lá, tinha tudo, tinha pão, tinha coisa, agora estou lá no meio dos porcos, entendeu? Ele está voltando. Então,
a gente tem, Deus é maravilhoso porque ele dá esses exemplos diferentes, né? E fácil de entender também. É fácil de entender. Que não tem ninguém que não possa se arrepender. Mesmo quem errou, largou de Deus, ele pode se arrepender e voltar. Ele vai ter uma grande festa, né? Como meu pai, ele fez uma enorme festa, quase uma semana, se me parece, sei lá. Mas você já quantos foi, pelo menos um. É isso. Depois o outro filho ficou até meio zangado, porque ele falou: puxa, o senhor não fez uma festa para mim. Mas eu quero passar agora no capítulo 16, porque lá tem uma parábola que é mais difícil a entender. Eu nunca preguei, acho que nunca preguei. Ela é mais complicada assim, a priori. Não é mais complicada, mas a priori ela é mais complicada a entender. Mas a gente vai entender ela bem com a luz do Espírito Santo. Por quê? Essa parábola, já de antemão, ela é realmente ela pega o exemplo do mundo. Isso é muito difícil na palavra, que Jesus, ele pega o exemplo dos ímpios para o salvo seguir. Não seguir o mau exemplo, mas seguir a filosofia do exemplo, a garra que o mundo tem. Ele está elogiando o espertão aqui, porque ele encontrou uma saída para não ser castigado. Ele fala, você vê? Eles conseguem, vocês não. Vocês como discípulos, vocês acham que tudo vai cair em cima de vocês fácil. E não é bem assim. Porque essas parábolas que a gente leu agora, do versículo 15, ele falava dos fariseus, não é? Ele falava com os fariseus. Aqui, a gente vai ver, Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Aqui ele fala para os discípulos dele. Ele não fala mais para os fariseus. Né? Os fariseus eram os religiosos. Fala, não é para vocês que eu veio. Eu venho para os perdidos. Né? Mas falando para os fariseus. Aqui não, ele fala, agora está junto com os discípulos, não tem fariseu nenhum, ele fala para eles, esse exemplo é para os discípulos. Que a gente tenha isso bem em mente, porque ele começa a falar assim, versículo 1, Jesus contou a seguinte história, parábola, a seus discípulos, então contou a seus discípulos, não para outros. Um homem rico tinha um administrador, um mordomo, em algumas traduções, que cuidava de seus negócios. Aqui é um homem rico mesmo, não é Deus, por exemplo, né, que comparado às vezes a gente vê em parábolas, é Deus ou Jesus. É um homem rico, que tinha, sei lá, uma fazenda, uns negócios. Ele pega o exemplo de um rico que tinha, aí ele tinha esse administrador que cuidava dos negócios. Certo dia, alguém foi caguetar, foram lhe contar, que esse administrador, esse empregado, estava desperdiçando o seu dinheiro. Agora, claro que a gente pode imaginar, eu sou um administrador, eu já ouvi falar de Deus, né? Só que eu não dou importância. Então, nesse sentido, poderia até ser um homem rico, Deus. Mas, na verdade, não é bem assim. Lá é realmente um exemplo de um homem rico, mas a gente pode fazer parado. A riqueza está no céu, certo? A verdadeira riqueza não é o dinheiro. Está no céu, e eu não estou dando atenção devida. Né? Eu estou desperdiçando as riquezas que eu recebi. Mas aqui ele estava realmente desperdiçando, ele tinha o poder de fazer preço. A gente vai ver, por exemplo, ele era rico, o cara era tipo um agiota. Quando a gente precisa de um agiota, é o agiota que faz ou o administrador mordomo que faz o valor. Então você vai reembolsar tanto. Ele tinha esse poder, né? Esse administrador. Aí ele fala assim, certo dia foram me contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse, o que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. Você não presta conta do meu dinheiro, você está dilapidando esse dinheiro, dando sem pegar de volta, aí você vai perder teu emprego. O administrador pensou consigo, e agora? Meu patrão vai me demitir. Aí ele fala,
não tenho força para trabalhar no campo. Ele não queria pegar enxada, não. Entendeu? Aí, não tenho força para enxada, não quer não. Aí ele fala, eu sou orgulhoso demais para mendigar. Eu também, se ele me assim, se eu sou despedido, eu não vou começar a mendigar. Porque eu vou passar por... Hoje eu sou um cara, né, que empresta as coisas, então não vou mendigar, não. Aí o que eu faço? Aí ele fala assim, o administrador pensou agora. Já sei como garantir que as pessoas me recebem em suas casas quando for despedido. Ele já está tramando um plano. Como que eu posso fazer para a pessoa, se ele me manda embora, eu ter alguma regalia com alguns? Então, a gente vê que é realmente o que acontece hoje. Hoje acontece isso por milhões, todo dia. Em igrejas, na verdade. Tem igrejas que são muito, que tem muito isso. Que falam, não, vocês vão receber isso. A gente vai te dar isso. Então, vem aqui e dá isso. Então, é para pegar pela mordomia. Não mordomia, pela ganância. Hein? Aí ele fala assim, essa aqui é maravilha. Já sei como garantir que as pessoas me recebem em suas casas quando for despedido. Então, ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão, a quem ele já tinha emprestado coisa. Perguntou ao primeiro, quanto você deve a meu patrão? O homem respondeu, devo 100 tonéis de azeite. Então, o administrador lhe disse, pegue depressa sua conta e muda para 50. Aí já dá falando para ele, não, então, peraí, você está devendo 100, é isso que a gente tinha combatido? Aí você, tudo bem, esquece esses 50, coloca aqui seus 50. Aí, só que ele não falava por quê, mas ele sabia, no caso, ele poderia depois ter regalia com ele, lógico, né? Se alguém, se eu falar, não, hoje pode ficar com a metade da dívida, aí se eu precisar um dia, você também uma mão lava a outra, não é? Exatamente. Aí ele estava muito esperto. É isso Jesus falando, né? Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Então não é qualquer um que fala. A gente sempre tem que ter isso em mente. E o administrador lhe disse, pegue depressa essa conta e mude para 50 tonéis. E quando você... É o outro. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse, tome sua conta e mude para 80 cestos. Você vê que ele tinha essa autonomia de falar, você vai me dar 80, então eu vou tirar 20, mas de você eu vou tirar 50, talvez tinha mais dinheiro, sei lá, ele não sabe. Mas ele tinha uma grande autonomia. Né? Então, e mude para 80 cestos. O patrão elogiou. Aí depois, agora, a gente pega o patrão que queria demitir, o patrão elogiou o administrador desonesto. Por quê? Por sua astúcia, né? Por sua esperteza, porque ele soube se virar. Ele pensou, não, rapaz, é verdade, se eu estou te demitindo, você continua com regalia. Então, está tudo errado, é desonesto, está escrito, ele é desonesto, mas ele elogiou. Então, a gente continuando. Isso que falta no cristão não é esperteza, mas é não pensar tudo que é assim. A gente tem que se virar, tem que fazer a nossa parte, né? Porque tudo não cai assim no cristão. Ele passa por tribulações, ele passa por cheio de coisas. Vocês precisam, agora vocês querem uma casa nova, vocês precisam ir atrás. Mas tem gente que ora, não, Senhor, por ano que vem, agora minha meta é que o Senhor me dê uma casa nova. Entendeu? Vai ser muito que a gente vê isso. Ou me dá um carro zero. Entendeu? Essa aqui é a minha meta contigo, Senhor. Porque eu sou filho de Deus. Você é dono de tudo. Então, não, a gente tem que saber administrar de uma maneira que a gente não se deixe enrolar pelos outros. Também não precisa enrolar. Mas a gente tem que ser esperto. O cara está te cobrando bem além do preço do mercado, 10 mil. Não, você vai falar, não. Peraí, é tanto. Entendeu? Agora, também não pode fazer o contrário, né? A gente, o ladrão, vai querer se aproveitar muito, mas a gente tem que ter essa esperteza. É isso que ele está falando, a gente vai ver até o fim, não como... o administrador disse. Então, só quando muda... O patrão elogiou o administrador desonesto nesse caso, mas ele é astucioso.
E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos. Ó, é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos, mais espertos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. É verdade. Por quê? Porque a gente tem a tendência de ser um pouquinho inocente. Aí ele fala, os filhos do mundo, do capeta, estão errados, eles são muito mais espertos que a gente. Por quê? Porque a gente quer ver todo mundo maravilhoso, é lindo. Não é bem assim, não. A gente não sabe muito bem lidar com o mundo. É isso que ele está falando. Os filhos do mundo, eles sabem muito melhor lidar com o mundo que a gente. Porque a gente passa por idiota às vezes, né? A gente conseguiu enrolar muito fácil. Porque a gente quer ser justo e tudo. Então, a gente acredita que todo mundo é igual a gente. Então, a gente tem que ter essa esperteza, não que deixa... Você fala, ó, Senhor, me mostra, né? Eu não quero me deixar enrolar. Porque o Espírito Santo mostra. Aquele é a prova. Porque ele pega exemplo do mundo. Não vou reler isso. Ó, não. É verdade que os filhos deste mundo, afora, são mais espertos, astutos, ao lidar com o mundo ao redor, porque a gente vive no mundo ao nosso redor, hein? Que os filhos da luz, que os irmãos. Eles são bem mais espertos. Então a gente tem que tomar esse exemplo um pouquinho. Não de fazer a coisa errada, mas de saber lidar com ele. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Opa! Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Então, a gente tem que usar as riquezas para fazer amigos. O que é? Salvar esse pessoal. Tentar entrar, não entrar nas coisas ruins do mundo, mas participar para poder evangelizar até depois da eternidade. Tanto eles como a gente. Mas a gente tem que ser esperto para evangelizar. Como que você vai evangelizar um cara do mundo falando das coisas do seu? Às vezes é complicado. Então tem que usar as riquezas do mundo. Mas peraí, eu acho que o Wagner poderia dar bons exemplos disso, porque você trabalha muito com gente do mundo, né? Aí você pode, uma vez que você, por exemplo, você pega qualquer uma coisa, você negocia com alguém do mundo, é muito mais fácil, não é? Para depois evangelizar. Agora, se você chegar ali, é que você não tem nada para igualar com as pessoas do mundo, você vai falar sobre o espiritual, coisas completamente desconhecidas, às vezes, né? Por exemplo, com Elias, se a gente faz rifas, coisas assim, são coisas do mundo. Mas você acaba de ganhar, né? Agora, bastante picante. É uma riqueza do mundo, realmente do mundo. Que às vezes eu às vezes discordo um pouquinho com algumas coisas. Mas, se não é roubado, eu acho que são pretextos, realmente argumentos para a gente entrar. A gente usa essas riquezas reais como riqueza do mundo para poder justamente evangelizar. Entra melhor e poder ter resultados. É isso que ele está falando. Vocês têm que ser espertos. Vocês querem conquistar gente do mundo. Vocês querem conquistar para o reino de Deus. Então, use os meios também que eles têm. Que é mais compreensível. A gente não pode ser sempre... não, esse aqui são ímpios. Não. Se a gente não faz nada de errado, assim, além disso, pode usar. É como caçar, é como fazer. Pode usar. São riquezas do mundo. Entendeu? Através disso, a gente consegue se aproximar realmente mudar o pensamento das pessoas e levá-las para a eternidade. Se forem fiéis, aí depois. Assim, quando... Não, desculpa. É verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Que a gente, né? Esta é a lição. Usam a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguiram, eles os receberão num lar eterno. Isso a gente tem que entender que quando as nossas posses se extinguirem, não é que a gente vai ser rejeitado, mas é quando a gente não vai ter mais, ou que não vai querer mais usar as riquezas do mundo, a gente vai começar
a entrar nas riquezas deles, assim a gente vai poder se salvar e salvá-los juntos. Como o exemplo que ele acabou de dar, né? Ele foi esperto para poder justamente tirar esses outros, se salvar e salvar os outros através da sua esperteza. Sem falando, você vê, porque a lição que a gente pode tirar disso é como que o patrão iria saber? Vamos supor, eu tenho autonomia eu posso emprestar 100 do meu patrão, mas eu posso pedir só 50 de volta. O patrão não vai saber, porque ele me deu essa autonomia. Então não tem como comprovar. O patrão, não tem como comprovar que eu tinha emprestado 100. Ele só vai saber que o cara vai ter que dar 50 de volta. Mas não está em lugar nenhum, porque no papel está 50. É isso que ele está falando. Então, você utiliza a riqueza, que era 100, e você pede 50 de volta. Aí, mas está desonesto, certo? Ele fala que é desonesto. Mas só ele está se usando disso para enganar o patrão. Então, a gente pode se enganar, não fazer coisa desonesta, mas para enganar, nesse caso, não o reino de Deus. Porque o patrão aqui é o rico, é isso que eu falei no início. Ele não é Deus. Então, ele não está enganando Deus, mas ele está enganando, na verdade, a Satanás. Porque são coisas... Só que enganando, usando coisas do mundo para enganar o próprio príncipe do mundo. É isso o ensino que ele quer dar. Vocês não podem, com coisas de Deus, enganar Satanás. Não é? Então é isso. Aí, se for assim, este mundo vai fazer a mim. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles receberão um lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês, isso que é importante para entender bem agora, e se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta, não justa, se vocês não são confiáveis para lidar com as riquezas injustas, que são justamente o que a gente viu aqui, do mundo, e, por exemplo, quando você recebe 100, e depois você fala, não, mas você precisa me devolver só 50, e de repente você fala, estava meio ruim, eu tinha que pedir mais mesmo. Mas não, a gente tem que ser fiel em tudo que a gente faz, mesmo quando está errado, não é? É isso que ele está falando. Porque você faz uma coisa errada, mas aí depois você muda de opinião. Não, tem que ser fiel. Você tem uma palavra só, teu sim seja sim, e teu não seja não. Sim, mas de qualquer forma aqui porque aqui é dentro do mundo. Então é óbvio que isso aqui ele está se referindo às coisas do mundo. Mas ele fala assim, nem nas coisas do mundo você consegue ser fiel, como você vai ser fiel nas coisas de Deus? Porque nem no mundo, entre ladrão, você consegue ser fiel. Então, como você vai ser fiel depois entre santos? Ele fala, e se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Aí ele fala, o que é de vocês? A vida eterna, não é? Sim. A salvação. Por que o Senhor nos daria a salvação se a gente não consegue nem antes de ser convertido, ou após ser convertido, melhor, ser fiel aqui neste mundo? Por que ele nos daria a salvação se a gente não consegue administrar isso? Aí ele fala assim, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis como os bens dos outros, por que alguém desconfiaria o que é de vocês, que é nossa salvação? Ninguém pode servir a dois senhores. Agora a gente entende tudo. Pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão, ou ao dinheiro. Então, ou a gente faz uma escolha que a gente é do mundo, ou a gente faz a escolha que a gente é de Deus. Mas a gente tem que, quando a gente é do mundo, a gente ou é fiel no injusto, tem que entender isso. Não é fácil. Mas
se, por exemplo, antes de me converter, eu não sou fiel. Eu sou ladrão, faço parte da organização criminais, e no final das contas, nem lá eu sou fiel. Uma vez que eu vou me converter, eu também não vou ser fiel. É isso que ele está falando. Se vocês não conseguem ser fiel no mundo, vocês não vão ser fiel para Deus. Então, quando a gente se converte, a gente não pode falar, mas agora eu sou fiel a Deus. Mas aqui, como fulano que não é cristão, que faz parte do mundo, eu não preciso ser fiel, porque ele não é meu irmão. Entendeu? E tem muita gente que pensa isso. Não, você é irmão? Não, você não é meu irmão. Então, eu posso me aproveitar de você. Isso tem nada a ver. Isso seria ser fiel nas pequenas coisas. Mesmo não sendo irmão, mesmo sendo um vizinho, ou qualquer um colega de trabalho que é de Satanás, notoriamente, a gente tem que ter uma palavra só. Aí, senão ele fala, como que eu vou te confiar uma vez convertido no reino de Deus? Você não está fiel nem com as coisas do mundo. Então, não é porque do mundo você não pode ser, você não tem palavra. Esse cara veio me aqui, ele é crente, mas já me enrolou 3 vezes, não tem nem aqui. Sim, mas é verdade. Por quê? Porque tem coisas desonestas que a gente não tem que fazer, mas a gente não é para fazer coisas desonestas, mas é para a gente ser fiel, do mesmo jeito que a gente é fiel com os irmãos. Porque como que a gente vai receber, então, o que é nosso, como ele fala, que é a vida eterna? Né? Porque ele fala, nem o que é teu, você vai ter. Se você não consegue ser fiel com um ímpio. Porque a gente não pode ter duas palavras. Eu tenho um si com o Wagmar, com você, com vocês, mas com o outro meu si ele não vale. Não, te falei sim, mas agora já me arrependi. Não pode ser assim. Mesmo com um ímpio. Né? O combinado é combinado com qualquer um. É isso que é bom, é isso que ele está falando. Então, senão, não vou te confiar nem o que é teu, que é a tua salvação. Porque você não está fiel nem nas pequenas coisas, nem nas coisas dos outros. Como você vai estar fiel nas coisas tuas? Né? Então, é isso. Então, aqui esse exemplo dessa parábola é meio diferente, mas ela é muito boa, porque ela nos mostra que a gente tem que ser integrado aí não pode, não, esse mundo não é para mim, eu vou lá num convento, sei lá o quê. Não, a gente tem que ter uma palavra igual. A gente vive no mundo. É ali que a gente é luz do mundo, é ali que a gente é o sal do mundo. Né? Então a gente precisa estar no mundo. Eles precisam ter o nosso exemplo de fidelidade, não é? Então, obrigado, Senhor. A gente te agradece por essas palavras. São palavras diferentes, novas para a gente, para mim, pelo menos. Tem um novo entendimento que a gente tem que, como